você acompanha aqui esta última entrevista, a série especial que o Roda Viva apresenta na Corrida Presidencial de 2010. E hoje aqui conosco, no nosso estúdio, está a candidata do PT, Dilma Rousseff. Eu não vou monopolizar mais a pergunta, que a Vera já ficou brava aqui comigo, candidata. Mas apenas rapidamente eu queria dizer o seguinte, como é que a senhora pretende fazer uma distribuição de renda no país, que é criticado por vários estudiosos, dizendo que nós somos um país de alta concentração de renda, não é? No passado a gente ouvia a oposição dizer que os banqueiros ganham bilhões e nunca ganharam tanto dinheiro como ganharam agora, durante os últimos 8 anos, bilhões e bilhões, nem sabia quantos bilhões ganhava, agora a gente sabe pelo menos. E se a senhora é favorável àquela proposta que rolou lá no Fórum Mundial Social, de que todas as empresas deveriam dar 5% do seu resultado a título de compensação aos seus colaboradores? Olha, eu acho que esse tipo de proposta não está muito fundamentado. Tem que explicar mais. Se é distribuição de lucro, nós todos somos a favor. Hoje, no Brasil, grandes empresas fazem distribuição de lucro para os seus funcionários, né? Empresas, geralmente, as multinacionais é que são as mais empenhadas nessa questão da distribuição de lucro. Mas como é que a senhora distribuiria a renda? Eu queria, então, falar sobre distribuição de renda. Posso falar rapidinho? Pode. Você me permite, Vera? Então, deixa eu só falar rapidinho. Eu acho que nós tivemos uma situação no Brasil muito boa. Nós tivemos um aumento da renda dos ricos. Mas a renda dos pobres e dos mais pobres no Brasil cresceu a taxas chinesas, asiáticas. E a renda dos mais ricos teve um crescimento também, mas não a taxas chinesas. É isso que explica que nesse momento do crescimento no Brasil, nós diminuímos a desigualdade social. É que houve crescimento da renda de todos, só que a renda dos mais pobres teve um crescimento maior. Eu acho que três fenômenos são muito importantes no Brasil. O primeiro foram os programas sociais do governo. Acho que do Bolsa Família, passando por todos os programas de agricultura familiar, de garantia, de financiamento, compra de equipamentos e compra dos produtos, chegando a programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, nós fizemos uma consistente política de distribuição de renda, inclusive com investimento em saneamento. De outro lado, o Brasil, nesse processo agora, teve uma outra característica, que é nós crescemos e distribuímos renda e, pela primeira vez, depois de muitos anos, houve mobilidade social. 31 milhões foram para a classe média, 24 milhões saíram da pobreza. Mas eu quero te dizer que uma das coisas importantes disso é que a renda do trabalho foi responsável pela grande parte também do crescimento da renda. Então, foi o trabalho formal. Esses 13 milhões, o número é interessantíssimo, é 13 milhões 013.131 vagas. Então é 13.013.131 de novas vagas, novos empregos criados. Então mudou a quantidade percentual de renda acumulada na mão da elite brasileira? Não que mudou, é que o crescimento não foi... cresceu para ela também, só que não cresceu a taxas brasileiras, a taxas que cresceu para os setores mais pobres. Os mais pobres no Brasil, todos os dados são da Fundação Getúlio Vargas, você pode olhar os estudos do Ricardo Paes de Barros, todos eles apontam para um crescimento diferenciado da renda. Eu digo uma coisa, sempre insisto nisso. O Brasil pode sair de uma economia emergente e virar uma economia desenvolvida. Ele pode e tem todas as condições para fazer. Agora, isso não é só crescimento econômico. Nós vamos ter de tirar da pobreza o resto que ainda está lá. Porque em 8 anos, ninguém consegue resolver problemas que se acumularam por mais de 30, 40, 50 anos. Hoje no Brasil, por exemplo, nós, quando chegamos no governo, tinham 77 milhões de pessoas que ganhavam abaixo de meio salário mínimo. Como reduziu 24, ficaram o quê? Ficaram 53. Então, 19 ganham abaixo de 1/4. 19 milhões, 1/4 de salário mínimo per capita.
e 34 milhões ganham abaixo de meio salário mínimo per capita. Por isso é que eu digo, Heródoto, que de 2011 a 2014 nós temos de ter uma meta, que é a erradicação desses mais pobres, que são os que ganham abaixo de 1/4 de salário mínimo. Agora é bom que se diga uma coisa. Eu li no jornal, se eu não me engano foi ontem, a partir de uma análise daquela pesquisa de orçamento familiar que chama POF, feita pelo Ricardo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, que houve nesse período 2008-2009 uma redução de mais 9 milhões de pobres no Brasil. Então, essa é um objetivo perene, talvez o estratégico do meu governo. É que esse país, se ele tiver nesses 190 milhões de brasileiros, se ele contar, né, com um aumento crescente, constante, daqueles brasileiros que vão para classes médias, que saem da pobreza, nós vamos ter um grande mercado consumidor. E aí eu chego no último ponto. Nós tivemos um mercado interno muito forte nesse período. Por conta de quê? Por causa do crédito. Quando recebemos o governo, tinha 400 bilhões, viu, Vera, o estoque de crédito no Brasil era de 400 bilhões de reais. Hoje tem 1 trilhão e 400 bilhões. Então tem um acréscimo de 1 trilhão de reais via crédito. Eu tenho certeza que o Brasil, se te trilhar por esse caminho, não só vira uma economia desenvolvida, vira uma nação e uma sociedade desenvolvida. Eu não estou brava com o Heródoto, na verdade eu estava querendo pegar uma carona aqui na questão tributária. Se eu bem entendi, a senhora não está se comprometendo com uma redução da carga tributária. A senhora está falando em redistribuir esses impostos. Eu estou me comprometendo com a redução de impostos sobre investimento, sobre investimento, Vera, eu quero te dizer que eu estou me comprometendo com uma redução para zero. Eu acho que não pode ser tributado o investimento. Acho errado, acho que é contra o interesse do país tributar investimento. Mas acho que tem de ter uma redução sobre folha de salário, não pode ser zero, porque qualquer economista faz a conta e percebe que se ele retirar, se ele fizer uma redução brutal da carga da tributação sobre folha de salário, que é o que financia a Previdência, você vai ter um problema sério na Previdência. Então tem de ter uma redução acompanhada de uma reposição pelo Tesouro. Sou a favor de um processo de redução da tributação sobre energia elétrica. Mas eu quem sou a favor. Vai pagar a conta? Sou a favor. Porque se a senhora não vai aumentar manter... a base de arrecadação não está aumentando, sem aumentar a alíquota. Todos nós sabemos disso. Sabe aquilo que aconteceu em 2008, Vera? Que nós fizemos um superávit primário, se eu não me engano, posso falar um número não muito perfeito, de 3,6. Acho que foi um pouco mais. Além de fazer superávit primário, nós fizemos 0,5% de poupança e colocamos no Fundo Soberano. Este ano vai dar a mesma coisa. Este ano, fazendo superávit primário de 3,3%, que é um alto superávit primário, nós vamos ter um aumento da arrecadação e vamos ter também uma apropriação disso pelo Fundo Soberano. Eu não acho que nós podemos analisar esse período que nós estamos com os mesmos padrões que a gente analisava o Brasil quando a economia crescia 1%, 2%. O Brasil, a gente está achando que um crescimento módico é 5,5%. Nós estamos trabalhando hoje, e esse é o objetivo do governo. O objetivo do governo não é